Irmã Lee? Recentemente, seu marido passou por uma químio. Como ele está agora? Está bem melhor. Hoje ele até foi compartilhar o evangelho com nossos parentes. Graças a Deus. Vocês dois passaram por alguns problemas de saúde no ano passado. Vocês devem ter aprendido muito. Você pode nos contar sobre a sua experiência? Claro. Um dia em abril do ano passado, de repente senti uma dor terrível do lado direito da coluna. Pensei que poderia ter sido uma torção e não dei muita importância. Achei que um curativo medicinal fosse resolver. Mas o curativo não resolveu nada. Na verdade, a dor piorou. Era como se uma agulha me perfurasse. Era uma dor aguda desde o peito até a coluna. Quando piorava, parecia que alguém estava rasgando a minha carne e os meus ossos. A dor era tão intensa que nem consigo descrevê-la. Doía tanto que mal consegui dormir durante algumas noites. Eu não aguentava mais tanto sofrimento. Então achei melhor ir ver um médico. Mas eu havia organizado uma reunião para compartilhar o evangelho com algumas pessoas. A consulta certamente adiaria tudo isso. Pensei em ir alguns dias depois, após a reunião. Além disso, tudo estava nas mãos de Deus. Eu só precisava cumprir meu dever e eu me sentiria melhor em alguns dias. Então, eu resisti àquela dor. E fui ao hospital somente após a reunião. O médico me disse com uma voz muito séria: "Por que esperou tanto para se consultar? Isso é uma coisa muito grave. É herpes causado por um vírus. É um herpes interno. Já está aparecendo na sua pele. Se não receber tratamento agora e o vírus invadir a medula do osso, isso pode ser até fatal." É tão grave assim? É. Eu fiquei perplexa. Nunca imaginei que poderia ser algo tão sério e poderia até custar a minha vida. Pensei, venho compartilhando o evangelho e cumprindo meu dever nos últimos anos. Como isso pôde acontecer comigo? Deixei meu lar e minha carreira para trás para cumprir meu dever e sofri. E paguei um preço. Nunca traí a Deus, nem quando fui presa e brutalmente torturada pelo Partido Comunista Chinês. Continuei cumprindo meu dever depois da prisão. Por que Deus não está me protegendo? Pensando nisso, fiquei mais agoniada. Estava triste e senti um vazio em meu coração. Ficou internada no hospital para receber tratamento? Não. Essa é uma condição crônica. O uso de medicamentos é o único jeito de controlá-la. Então eu continuei cumprindo o meu dever enquanto recebia o tratamento indicado pelo médico. Mas todas as vezes que eu saía de bicicleta, qualquer saliência na estrada causava uma dor gigantesca. Às vezes dava um suador tremendo. E havia momentos em que eu tinha um surto de dor e mal conseguia ficar sentada. Quando voltava do meu dever, eu ia direto me deitar, sentindo que não me restava um pingo de força e que eu não conseguia nem falar. Irmã, você buscou a vontade de Deus nisso tudo? Eu sabia que isso estava acontecendo com a permissão de Deus. Eu estava orando e buscando, e refletindo sobre o que eu poderia estar fazendo que não estivesse alinhado com a vontade de Deus. Mas ainda me agarrava a esse pingo de esperança. De que, enquanto reconhecesse meu erro e cumprisse meu dever, então Deus, enfim, poderia me curar. Mas 2 meses se passaram num piscar de olhos. E eu não melhorei nem um pouco. Eu fiquei muito preocupada. Eu já estava mal por tanto tempo. O que eu faria se nunca mais melhorasse? Além disso, eu nunca parei de cumprir o meu dever. Compartilhava o evangelho mesmo estando doente. Então, por que Deus não estava me curando? Quanto mais pensava nisso, mais injustiçada me sentia. Se nunca me recuperasse, chegaria o dia em que eu sequer conseguiria cumprir o meu dever. Não seria capaz de fazer boas obras. Como então poderia ser salva? Tudo o que eu fiz ao longo desses anos teria sido em vão? Pensei que deveria guardar minha energia para minha saúde e ver o que aconteceria. Depois disso, não coloquei mais tanto o meu coração no meu dever. Em nossas reuniões de grupo, eu fazia perguntas superficiais sobre possíveis alvos evangelísticos. E quando não precisavam da minha ajuda, eu ia para casa descansar. Eu estava com medo de me esgotar e ficar ainda mais doente. Durante aquele tempo, eu me preocupava somente com a minha doença e estava deprimida. Não estava ganhando nenhuma luz das palavras de Deus e minha comunhão nas reuniões era seca.
Eu me sentia extremamente distante de Deus. Em minha dor, então eu orei a Deus. Ó Deus, estou muito mal e me sentindo muito fraca. Não tenho forças para o meu dever e estou ressentida de ti. Por favor, guia-me a entender a tua vontade. Quero me submeter, refletir sobre mim mesma e aprender uma lição. Amém. Em minha busca, li esta passagem das palavras de Deus. Primeiro, quando as pessoas começam a acreditar em Deus, qual delas não tem seus próprios objetivos, motivações e ambições? Mesmo que uma parte delas acredite na existência de Deus e tenha visto a existência de Deus, sua crença em Deus ainda contém essas motivações. E seu objetivo final em acreditar em Deus é receber suas bênçãos e as coisas que elas querem. Toda pessoa constantemente faz tais cálculos em seu coração. E elas fazem exigências a Deus que trazem a si suas motivações, ambições e uma mentalidade transacional. Ou seja, em seu coração, o homem está sempre testando Deus, fazendo esquemas sobre Deus e constantemente argumentando a favor do seu próprio fim individual com Deus. E tentando extrair uma declaração de Deus, vendo se Deus pode ou não dar a ele o que ele quer. Ao mesmo tempo em que busca a Deus, o homem não trata a Deus como Deus. O homem sempre tentou fazer acordos com Deus, fazendo exigências incessantes a ele e até mesmo pressionando-o de perto, sempre querendo mais e mais. Ao mesmo tempo em que tenta fazer acordos com Deus, o homem discute com ele. E há até mesmo pessoas que, quando as provações lhe sobrevêm ou se encontram em certas situações, frequentemente se tornam fracas, passivas e negligentes em sua obra e cheias de reclamações sobre Deus. Desde o tempo em que o homem começou a acreditar em Deus, ele tem considerado que Deus é uma cornucópia, um canivete suíço. E considera-se o maior credor de Deus. Como se tentar receber bênçãos e promessas de Deus fosse seu direito intrínseco e obrigação, enquanto a responsabilidade de Deus fosse proteger e cuidar do homem e prover para ele. Essa é a compreensão básica da crença em Deus, de todos aqueles que acreditam em Deus. E tal é a sua compreensão mais profunda do conceito de crença em Deus. Amém. Quando refleti sobre as palavras de Deus, me senti muito culpada. Eu simplesmente não estava tratando Deus como Deus em minha fé, mas só queria receber bênçãos dele. Estive tratando Deus como um canivete suíço, como uma cornucópia desde a minha conversão, pensando que, contanto que continuasse a me despender por Deus, ele me manteria sã e salva, que eu nunca enfrentaria doença nem tragédia, e que escaparia de desastres de todos os tipos, acabaria sendo salva com um lindo destino. Tinha deixado família e carreira para trás para cumprir meu dever, tinha sofrido muito, e nunca recuei, nem mesmo quando fui presa e torturada pelo Partido Comunista Chinês. Mas quando adoeci, sobretudo quando vi que meus problemas de saúde estavam piorando, culpei a Deus e tentei argumentar com ele. Eu estava computando todo o meu sofrimento, pensando que tudo que dei foi um grande desperdício. E comecei a ser desleixada em meu dever. Vi que os meus anos de fé não foram para ganhar a verdade, e muito menos para obedecer a Deus, mas para trocar meu sofrimento e trabalho pela graça e bênçãos de Deus. Eu queria aplicar uma perspectiva transacional humana a Deus. Isso não era enganar e usar a Deus? Eu era tão egoísta e desprezível. Pensei em como Deus está salvando a humanidade. Ele nos deu tantas palavras para nos sustentar. E ele até estabelece todos os tipos de situações para experimentarmos sua obra, para que possamos nos livrar da nossa corrupção e sermos salvos. Mas eu não sabia que devia retribuir o amor de Deus. Em vez disso, só usava Deus e estava sempre calculando. Quando ele não fez o que eu queria, comecei a agir sem me envolver em meu dever e a não me importar. Não estava sendo genuína com Deus. Eu não tinha consciência nem razão alguma. Vim para diante de Deus e orei. Deus, eu tenho te usado e enganado em minha fé. Sou tão egoísta e baixa, mal sou humana. Deus, quero me arrepender diante de ti. Por favor, guia-me.
Amém. O que leu nas palavras de Deus que ajudou você a encontrar uma senda de prática? Uma passagem de A senda vem de ponderar com frequência sobre a verdade. Ótimo. Em muitos casos, as provações de Deus são fardos que Ele dá às pessoas. Qualquer que seja o fardo que Deus lhe dê, esse é o peso que você deveria suportar. Pois Deus o compreende e sabe que você será capaz de suportá-lo. O fardo que Deus lhe deu não excederá sua estatura ou os limites da sua resistência. Então não há dúvida de que você será capaz de suportá-lo. Seja qual for o fardo que Deus lhe der, ou qual provação, lembre-se de uma coisa. Se você entende a vontade de Deus, se o Espírito Santo esclarece você depois de orar, e se essa provação é uma dica de que Deus está disciplinando ou alertando você, não importa se você não entende. Não deixe de cumprir o dever que deve cumprir e cumpra-o fielmente. Então Deus ficará satisfeito e você terá se mantido firme em seu testemunho. Se, em sua fé em Deus e em sua busca da verdade, você é capaz de dizer: não importa que doença ou evento desagradável Deus permita sobrevir-me, não importa o que Deus faça, devo obedecer e continuar no meu lugar como um ser criado. Antes de mais nada, devo colocar em prática esse aspecto, a obediência, e viver a realidade da obediência a Deus. Ademais, não devo descartar a comissão de Deus para mim e o dever que devo cumprir. Devo cumprir o meu dever até meu último suspiro. Isso não é dar testemunho? Com esse tipo de determinação e estado, você ainda é capaz de se queixar de Deus? Não, não é. Amém. Ponderando sobre as palavras de Deus, consegui entender sua vontade. Não importa que tipo de adversidade eu encontre, tudo é permitido por Deus. E Ele está me dando um fardo para carregar. Fardo este que devo aceitar e obedecer e devo dar testemunho. Amém. Lembrei-me de Pedro, que foi capaz de obedecer a Deus em tudo o que acontecia. Ele sofreu através da doença e viveu com privação, mas sempre foi devoto a Deus e nunca se queixou. Como Pedro, eu devia assumir o lugar de um ser criado, submeter-me a tudo que Deus estabelecesse e aprender uma lição. Amém. Amém. Eu fiquei tomando os remédios enquanto cumpria o meu dever, e não me senti tão limitada pela minha saúde. Depois de alguns meses de recuperação gradual, minha condição desapareceu. Eu era tão grata a Deus. Graças a Deus. E me diga, quando foi que seu marido adoeceu? Em setembro. Um dia cheguei em casa após compartilhar o evangelho e ele tinha um olhar diferente, como se algo pesasse sobre ele. Ele me disse que tinha feito um exame de rotina no dia anterior e que o médico disse para ele voltar no dia seguinte para fazer uma ressonância. Quando ouvi dizer isso, fiquei bastante agitada. Afinal de contas, fazer uma ressonância não é algo comum. Perguntei-me se era algo muito sério. E fiquei me revirando naquela noite, não consegui dormir. Tentei me consolar, pensando que provavelmente não era nada sério. Ele também era crente e eu estive cumprindo um dever que me tirava de casa, de modo que Deus devia protegê-lo. No dia seguinte, fui ao médico com ele. Surpreendentemente, ele estava com câncer no pâncreas. Fiquei perplexa quando soube disso. Fiquei chocada por ser câncer, e ainda mais no pâncreas. Eu sabia que era difícil de tratar e que progredia rapidamente. Também apresenta uma alta taxa de mortalidade e tem pessoas que nem sobrevivem alguns meses. Ele parecia estar cheio de vida, mas talvez lhe restassem poucos meses. Era como se o céu estivesse desabando. Então pensei, eu acabei de me recuperar e agora meu marido tem câncer. Por que Deus não está nos protegendo? Sempre que pensava no câncer do meu marido, tudo o que eu conseguia fazer era chorar. Então orei a Deus em minha dor, pedindo que protegesse meu coração e me guiasse a entender a sua vontade. Depois disso, li uma passagem nas palavras de Deus.
Em sua crença em Deus, o que as pessoas buscam é obter bênçãos para o futuro. Esse é o objetivo delas em sua fé. Todas as pessoas têm essa intenção e essa esperança. Mas a corrupção na natureza delas deve ser resolvida por meio de provações. Em quaisquer aspectos que você não esteja purificado, esses são os aspectos nos quais você deve ser refinado. Esse é o arranjo de Deus. Deus cria um ambiente para você, forçando-o a ser refinado ali para que você possa conhecer a sua própria corrupção. Por fim, você alcança um ponto em que você prefere morrer e desistir de seus planos e desejos e se submeter à soberania e ao arranjo de Deus. Se as pessoas não tiverem anos de refinamento nem sofrerem em alguma medida, elas não serão capazes de ser libertas da escravidão da corrupção da carne em seu coração e pensamentos. Em quaisquer aspectos que você ainda esteja amarrado a Satanás e em quaisquer aspectos que você ainda retenha seus desejos e suas exigências, esses são os aspectos nos quais você deve sofrer. Só por meio do sofrimento as lições podem ser aprendidas. Lições essas que significam ser capaz de ganhar a verdade e entender a vontade de Deus. De fato, muitas verdades são entendidas por meio de vivenciar provações dolorosas. Ninguém pode entender a vontade de Deus, conhecer sua onipotência e sabedoria, nem apreciar seu caráter justo quando está em um ambiente confortável e tranquilo ou quando as circunstâncias são favoráveis. Isso seria impossível. Amém. Amém. Refleti sobre mim mesma à luz disso. Quando eu estava doente, por meio do julgamento das palavras de Deus, percebi que eu tinha a perspectiva errada, que estava buscando bênçãos. E eu estava preparada para me submeter, melhorando ou não. Pensei que tinha renunciado ao meu impulso de buscar bênçãos. Mas quando meu marido desenvolveu câncer no pâncreas, voltei a culpar a Deus e o entender errado. Senti que Deus deveria nos proteger, pois nós éramos crentes. Vi o quanto a minha motivação de receber bênçãos estava enraizada em mim. Sim. Eu nunca teria percebido isso se Deus não tivesse me exposto de tal forma. Sim. Sem provações e refinamento, não reconheceríamos nossa corrupção e deficiências. E jamais mudaríamos e seríamos salvos por Deus. Sim. É verdade. Então eu percebi que havia uma lição que devia aprender com a doença do meu marido. E que devia parar de culpar a Deus. Com calma, pude refletir. Por que eu ainda me queixava de Deus e o entendi errado quando meu marido adoeceu? Por que ainda buscava graça e bênçãos? Mais tarde vi um vídeo com uma leitura das palavras de Deus. Vamos assistir juntas? Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: aos olhos dos anticristos, em sua mente e na maneira com que veem as coisas, deve haver condições para seguir a Deus. Deve haver alguns objetivos. Caso contrário, não faz sentido acreditar em Deus. O primeiro objetivo é que as pessoas devem receber as promessas e bênçãos mencionadas nas palavras de Deus. Elas devem tê-las em suas mãos para desfrutá-las. Essas pessoas devem ser especiais. Os incrédulos não deveriam receber essas coisas, e os crentes devem desfrutá-las. Caso contrário, há certa dúvida se esse Deus é mesmo Deus. A lógica dos anticristos não transforma em verdade as palavras: aqueles que acreditam em Deus devem desfrutar de bênçãos e da graça de Deus. Essas palavras são a verdade? Essas palavras não são a verdade, são uma falácia. São a lógica de Satanás e não apresentam qualquer relação com a verdade. Alguma vez Deus disse: se as pessoas acreditarem em mim, elas certamente serão abençoadas. Essa é a verdade? Deus nunca disse nem fez isso. Quando se trata de bênçãos e adversidades, quais palavras são a verdade? Quais são as palavras sábias às quais as pessoas deveriam aderir? Jó disse: receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Essas palavras são a verdade? Essas são as palavras de um homem.
Elas não devem ser elevadas às alturas da verdade, embora parte delas se conforme à verdade. Que parte delas se conforma à verdade? Se as pessoas são abençoadas ou sofrem adversidade, está tudo nas mãos de Deus. Tudo está sob o domínio de Deus. Isso é verdade. É nisso que os anticristos acreditam? Não. Por que eles não acreditam nisso? Por que não reconhecem isso? Como crentes em Deus, os anticristos desejam ser abençoados e evitar a adversidade. Quando veem alguém que é abençoado, que se beneficiou, que foi agraciado, que recebeu grandes lucros, que recebeu mais confortos materiais, um tratamento material melhor e que está em condições materiais melhores, eles acreditam que isso foi feito por Deus. Caso contrário, essas não são ações de Deus. A implicação é: se tu és Deus, então só podes abençoar as pessoas. Não podes acometê-las com desastre ou sofrimento. Só assim há valor e sentido na fé das pessoas em ti. Se depois de te seguirem, as pessoas ainda são afligidas por adversidade, se ainda sofrem, por que então devem crer em ti? Eles não admitem que tudo está nas mãos de Deus, que Deus ordena tudo. E por que eles não admitem? Porque os anticristos temem a adversidade. Eles só querem se beneficiar, ser favorecidos, ser abençoados. Não querem aceitar a soberania nem os arranjos de Deus, mas só receber benefícios de Deus. Esse é seu ponto de vista egoísta e desprezível. Em que bases as pessoas viviam antes? Todas as pessoas vivem para si mesmas. Cada um por si, e o diabo pega quem fica por último. Esse é o resumo da natureza do homem. As pessoas creem em Deus por causa de si mesmas, abandonam coisas, despendem-se para Deus e são fiéis a Deus, mas ainda assim fazem todas essas coisas para si mesmas. Em suma, tudo é feito para o propósito de ganhar bênçãos para si mesmas. Na sociedade, tudo é feito pelo benefício pessoal. Crer em Deus é algo que se faz apenas para ganhar bênçãos. É para ganhar bênçãos que as pessoas se desfazem de tudo e conseguem suportar muito sofrimento. Tudo isso é evidência empírica da natureza corrupta do homem. Amém. Amém. As palavras de Deus são tão práticas. Elas vão direto ao ponto. Vão mesmo. As palavras de Deus revelam a perspectiva dos anticristos sobre bênçãos e infortúnios. Eles buscam bênçãos em sua fé e acham que devem ser abençoados por causa de sua fé. Se isso não acontece, acham que ter fé não faz sentido e podem até trair a Deus e o abandonar. Percebi que eu possuía a mesma perspectiva sobre a fé. Eu pensava que, já que tinha feito todos esses sacrifícios, Deus devia abençoar a mim e a minha família com paz e boa saúde. Então, não importava se era eu ou meu marido que adoecia. Eu culpava Deus e o entendia errado. Cheguei a fazer exigências insensatas a ele, querendo que ele curasse minha virose e o câncer do meu marido. Assim que Deus fazia algo que eu não gostava, eu deixava de querer me empenhar em meu dever. Percebi como a minha perspectiva sobre a fé tinha sido absurda. Sim. A verdade é que Deus nunca disse que coisas ruins não acometeriam os crentes. Ele governa sobre tudo. Nascimento, morte, doença e saúde estão nas mãos dele. E os crentes não são exceção. Nós não recebemos só bênçãos de Deus, recebemos infortúnios. Cumprir um dever é a coisa mais básica que um ser criado deve fazer. E nada tem a ver com ser abençoado ou não. Amém. Mas eu estava tão corrompida por Satanás que coisas como cada um por si e o demônio pega quem fica por último. E nunca mexa um dedo sem recompensa. Eram venenos satânicos segundo os quais eu vivia. Eu só pensava em meus interesses e usava Deus.
Eu queria extorquir bênçãos de Deus em troca do meu sofrimento e trabalho árduo. Quando Deus fez algo que comprometeu meus interesses pessoais, eu me enchi de queixas e equívocos em relação a ele. E até argumentei com ele e me opus a ele. Que tipo de crente era eu? Eu era uma incrédula, uma pessoa egoísta, corrupta e mesquinha. Quando percebi isso, eu fiquei com muito medo. Percebi que não tinha me concentrado em buscar a verdade em minha fé, mas sim em buscar graça e bênçãos. Eu estava numa senda contrária a Deus. Eu nunca ganharia a verdade assim. E meu caráter corrupto nunca mudaria. Eu acabaria sendo eliminada. Sim, isso me lembra do apóstolo Paulo. Ele também sofreu muito pela obra do Senhor, mas ele não buscava a verdade nem o conhecimento de Deus. Ele trabalhava tanto e fazia sacrifícios por fora, só para ser recompensado e coroado. Ele disse: "Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada." O que ele realmente quis dizer era que, se Deus não o coroasse nem recompensasse, então Deus não seria justo. Ele queria usar seus próprios esforços como forma de pressionar Deus para trabalhar contra Deus. Ele acabou ofendendo o caráter de Deus e Deus o puniu. Sim. Só buscar bênçãos e não a verdade em nossa fé é realmente muito perigoso. É verdade. Então eu finalmente vi que Deus estava usando aquela situação para me julgar e me expor. Se Deus não tivesse me exposto desse jeito, eu não teria visto minha corrupção e fé contaminada. Não haveria como eu ser purificada e transformada. Agradeci a Deus de coração por sua salvação. Graças Amém. a Deus. Mais tarde, li outra passagem. No 5º parágrafo de aqueles que hão de ser aperfeiçoados devem passar pelo refinamento. Permita-me ler. Está bem. Você pode pensar que crer em Deus é uma questão de sofrer, ou de fazer coisas para Deus, ou de ter paz carnal, ou para que sua vida corra bem, ou de ter conforto e tranquilidade. Mas nada disso deveria ser um objetivo em sua crença em Deus. Se você acredita com esses propósitos, então sua perspectiva está incorreta. E é simplesmente impossível que você seja aperfeiçoado. As ações de Deus, o justo caráter de Deus, sua sabedoria, suas palavras, sua maravilha e insondabilidade, são todas coisas que as pessoas devem entender. Tendo esse entendimento, você deveria usá-lo para tirar de seu coração todas as exigências, esperanças e noções pessoais. Somente ao eliminar isso, você pode cumprir as exigências de Deus. E é somente ao fazer isso que você pode ter vida e satisfazer Deus. O propósito de crer em Deus é satisfazê-lo e viver o caráter que ele requer, para que suas ações e sua glória possam se manifestar através deste grupo de pessoas indignas. Essa é a perspectiva correta para crer em Deus e o objetivo que você deve buscar. Amém. Amém. As palavras de Deus mostram o que eu deveria estar buscando. Não deveria estar buscando bênçãos nem qualquer tipo de benefício em minha fé. Mas deveria buscar conhecer e satisfazer a Deus. Ser igual a Jó, sem quaisquer exigências ou demandas a Deus. Jó acreditava que tudo que ele tinha vinha de Deus. Então, não importava se Deus dava ou tirava, se ele recebia bênçãos ou infortúnios. Ele obedecia a Deus incondicionalmente e louvava sua justiça. Sim. Então, quando Satanás testou Jó, todos os seus bens foram roubados. Seus filhos morreram. Seu corpo se cobriu de chagas. E ele se sentou em cinzas, raspando seu corpo com cacos. Mas ele nunca reclamou de Deus e continuou louvando seu nome. Não importava o que Deus fizesse, Jó permaneceu no lugar de um ser criado, submetendo-se a Deus e adorando a ele. Assim, a fé de Jó mereceu o elogio de Deus. Sim. Esse entendimento me deu uma senda de prática. Meu marido melhorando ou não, eu devia me submeter a Deus sem reclamar. Amém. Amém. Graças a Deus. Depois li isso nas palavras de Deus.
Deus já planejou completamente a Gênese, o advento, a duração de vida e o fim de todas as criaturas de Deus, como também a missão de sua vida e o papel que exercem em toda a humanidade. Ninguém é e ninguém será capaz de mudar essas coisas. Essa é a autoridade do Criador. O advento de cada criatura, quanto tempo vive, a missão de sua vida, todas essas leis, cada uma delas, é ordenada por Deus. Da mesma forma como Deus ordenou a órbita de cada corpo celestial. Que órbita esses corpos celestiais seguem? Por quantos anos? Como orbitam? E que leis seguem? Tudo isso foi ordenado por Deus há muito tempo, inalterado por dezenas de milhares de anos. Isso é ordenado por Deus e essa é a sua autoridade. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que nossos destinos, tempo de vida e desfecho estão nas mãos do Criador. Deus ordena quando morremos e nenhum de nós pode escapar disso. Se não é chegada a nossa hora, ainda que tenhamos câncer, não morreremos. Essa é a autoridade de Deus e ninguém é capaz de mudar isso. Entender isso me ajudou a relaxar um pouco. Eu sabia que a saúde do meu marido estava nas mãos de Deus. E tudo o que eu podia fazer era obedecer ao que Deus arranjava e cumprir o meu dever. Amém. Ele se submeteu à químio por um tempo no hospital. E, surpreendentemente, não havia células cancerígenas em seu sangue. Todos os indicadores estavam normais. Metade do tumor também tinha sumido. Graças a Deus. O médico disse que era muito raro ver um caso assim, tão bem controlado. Nosso filho disse que o pai de seu colega desenvolveu o mesmo câncer. Ele fez a químio uma vez, mas não suportou e morreu alguns meses depois. Eu fiquei tão grata a Deus quando ouvi tudo isso. Graças a Deus. O que mais me alegrou foi que meu marido sempre foi apenas um crente nominal. Viveu sempre em busca de dinheiro. Mas depois de seu câncer, ele ganhou algum entendimento da onipotência e soberania de Deus. E então compartilhou seu testemunho dos feitos de Deus com amigos e familiares. Graças a Deus. É maravilhoso. Eu vi como a obra de Deus para salvar a humanidade é prática. Passar por tudo isso foi muito doloroso na época. Mas aprendi uma lição e algo sobre mim mesma. E corrigi a minha busca na fé. Isso é o amor e a bênção de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Acabo de me lembrar de um hino das palavras de Deus. Você deveria buscar ter um amor verdadeiro por Deus. Vamos cantar juntas? Vamos. 今天新世纪的神必须进入正轨，新神不应该是只求得福，而应该是追求爱神认识神，应该是追求爱神认识神。借着神开启，借着个人的追求，能吃喝神话，吃喝神话，产生对神真实的认识，有发自内心的对神真实的爱。就是说，你对神的爱是最真实的，无人能破坏你对神的爱，无人能拦阻你对神的爱。这是你信神，就走上正轨了，就证明你是属神的人了，因为你的心已被神占有了，再没有什么能占有你了，再没有什么能占有你了。